Vamos de Bíblia. Tentei fazer o vídeo agora em outro local. O demônio mandou um seguidor dele fazer barulho com serra elétrica. Bem na hora do vídeo. Mas é assim. Você que não conhece o mundo espiritual, entenda que é bem assim. O inferno ele manda os seus soldados para atrapalhar a obra de Deus. Ok? Mas não vão conseguir. Podem tentar até Jesus voltar. O que acontecerá com eles por servir a Satanás? Irão para o lago de fogo com Satanás. É o que está na Bíblia, ok? Vamos fazer a segunda parte de Isaías 57, para a honra e glória de Deus. Falar de coisa boa. Mudei de lugar, agora podem fazer barulho à vontade. Vamos lá. O 10º versículo eu fiz, né? Do primeiro ao 10º, vou fazer o 11º agora até o 20º, ok? Vamos lá, acompanhe na sua Bíblia comigo. Coisa boa, palavra de Deus. Isaías fala muito de Jesus, fala de Jesus, né? E da sua glória quando voltar, e da sua glória quando esteve aqui ninguém tomou tento, né? Poucos tomaram tento de que estavam falando com o Salvador de nossas almas, ok? Então, o inimigo ele já é um perdedor, então ele sabe que vai viver, vai estar, né, no lago de fogo eternamente e está levando muitos humanos, né, muitos homens para junto dele. Mas como nós temos o nosso livre-arbítrio, servimos ao Deus que quiser, ok? Se você anda em retidão, se você reconhece a graça que Jesus nos deu, você acaba cumprindo a lei sem perceber. Você acaba não dando bola para o inferno e os seguidores dele, né? E acaba fazendo o ID de Deus, ok? Vamos lá, vamos falar de coisa boa. O 11º versículo de Isaías 57 fala assim: Mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem no teu coração me pusestes? Não é, porventura, porque eu me calo, e isso já desde muito tempo, e me não temes? Né? Está falando aqui do temor do Senhor. Só tema a Deus, só tenha temor a Deus. Aquele que pode, além de te matar, te levar para o lago de fogo. Não tema o inimigo, não tema ao inferno, a Satanás, não negue a Jesus. Muitos que falam que são cristãos, se chegar um filho do diabo e te falar para negar Jesus, ele nega. Por quê? Por medo? Também. Mas por realmente não acreditar em Jesus. Não acreditam em Jesus. Esses pastores, padres, eles não acreditam em Jesus. Eles querem saber de fazer o ID do inferno. Usar dízimos que não existem, né? Já expliquei em outros vídeos aqui, o dízimo era, do verbo já foi, para os levitas. Das 12 tribos, uma era dos levitas, e é a quem guardava o tabernáculo. O tabernáculo com a Arca da Aliança. O tabernáculo era coberto por peles de animais que representam a nossa pele, ok? Depois Jesus veio e mudou tudo, né? Então, é muito mal entendido, né? E pouca Bíblia, pouca palavra, pouco entendimento. Então, para você levar um conhecimento da Bíblia, você tem que estudar. É igual um político, não sabe nada e está lá desgovernando o país. Lógico que isso faz parte de um sistema, né, que coloca quem ele quer, e o povo acha que elege alguém. Coitado. Nenhum povo elege presidente, prefeito, governador. É tudo por baixo dos panos e o sistema é quem coloca lá. Se não fizer como eles querem, eles tiram. Ok?
Então, tem tudo a ver, sabe? O mundo físico, ele revela muita coisa do mundo espiritual. Jesus usava o físico para explicar o espiritual, mas poucas pessoas entenderam. Vamos lá, vamos falar de coisa boa aqui. Eu li o 11º versículo e vamos fazer o 12º. Eu publicarei a tua justiça e as tuas obras, mas não te aproveitarão. O 13º. Quando clamares, livrem-se os teus congregados, livrem os teus congregados, mas o vento a todos levará. Vamos ler de novo aqui. Quando clamares, livrem-se os teus congregados, mas o vento a todos levará, e a vaidade os arrebentará. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte. Olha só, quem confia no Senhor, quem não nega Jesus, e se você está frequentando um templo e ajudando, colaborando com esse templo, você está negando Jesus. Pois o templo, além de de que não era para ter existido, por conta do mal entendido de Davi, né? Quando Deus fala através de profeta Natan que o estrado dos seus pés era a terra, que não tinha como ele fazer, ele tirou Davi de trás das malhadas, né? E colocou no reino. E ele ia dar as coisas a Davi, aos homens. E não os homens querer fazer templo para Deus, é impossível. Deus é espírito. E erradamente, né? Daí Deus falou que viria um descendente dele que seria a igreja, que seria o templo, que seria Jesus. Mas o que acontece se Davi não quis esperar? Quando Salomão veio ao mundo, ele incumbiu Salomão a fazer o templo, coisa que não era para ter feito. Tanto é que Salomão começou a seguir demônios, né? Outros deuses. O que são outros deuses? São demônios. Existe só um Deus. Existe somente um Deus. Então, daí dá para você ter uma ideia. Coabitou com várias mulheres estrangeiras, fez tudo errado. Por que começou errado, né? Fazendo templo, ok? Mas isso em todos os vídeos eu estou falando alguma coisa do que eu aprendi, ok? Você pode se aprofundar com pessoas que falam somente sobre isso no YouTube, nas redes sociais, sobre a verdade, estudam a Bíblia realmente, ok? O 13º. Quando clamares, livrem-se dos seus congregados, mas o vento a todos levará, e a vaidade os arrebatará. Eu falei arrebentará, arrebatará. A vaidade vos arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte. Ok? O 14º. E dir-se-á: aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. 15º. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é Santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Olha só. Ele habita em nós para isso. Jesus habita em nós exatamente para isso. Ok? Então, vamos fazer o 16º. Então, nós precisamos confiar em Cristo, confiar em Jesus, né? Acreditar nele. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ok? Vamos lá, isso que Jesus falou, né? 14º, né?
16º versículo. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria, e as almas que eu fiz. Olha só, eu fiz, Deus, né? 17, versículo 17 fala assim: pela iniquidade da sua avareza me indignei e os feri. Pela iniquidade da sua fraqueza, da sua avareza, pessoa avarenta, né? Me indignei e os feri. Escondi-me e indignei-me, mas rebeldes seguiram o caminho do seu coração. Olha só. Os rebeldes seguem o caminho do seu coração. Matam, roubam, destroem, e acham que nada acontecerá. Pode ser aqui que passe em branco, né, a lei do homem, como está acontecendo no Brasil. Mas Deus vê tudo, ele é onisciente e não ficará impune na lei de Deus, ok? Quem faz o mal retornará. A lei do retorno é a lei de Deus. 18º, eu vejo os seus caminhos e os sararei. Também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações e aos seus pranteadores. 19º, eu crio os frutos dos lábios, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Então, se você confiar em Jesus, confiar em Deus, ele os sarará, assim como me sarou, né? Eu era um perdidaço mesmo, assim, perdido. E Jesus me sarou. Coloquei a minha confiança nele, né? Coloquei minha confiança em Deus para ser sarado, deixar Deus tratar você, né? E ele está ainda me tratando. A gente vai ser pecador até Jesus voltar, até nos levar, né? Mas ele vai tratando, vai te mostrando que está errado e você vai aos poucos até chegar o dia que você, né, vê que saiu aquele condicionamento mental e espiritual errado. Vai saindo aos poucos, né? No tempo de Deus, no Kairos, você vai pedindo, vai orando, vai levando a palavra, vai se curando, né? Para a honra e glória de Deus. O 20º versículo e último. Mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar e cujas águas lançam de si lama e lodo. Olha isso. Né? Isso aqui é para quem mata, rouba e destrói, para os malignos, né? Para quem não tem compromisso com Deus. Isso aqui tem compromisso com o inferno, né? Mas, olha só, o 20º. Mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar e cujas águas lançam de si lama e lodo. Né? Então, é melhor estar com Deus. Não sei se essa leitura aqui te abriu os olhos, se você está num mundo errado, né? Cometendo coisas erradas, de repente Deus te botou esse vídeo para você acordar, despertar, né? E tudo que falei, e mais um pouco de coisa, mais bastante coisa, estão no YouTube, nas redes sociais, com outras pessoas que também conhecem a verdade e estão levando a verdade para outros. Pois, como Paulo disse, ai de mim que não leve a verdade, ai de mim que não leve a palavra. A verdadeira palavra, não mentiras. Enganando o povo, tomando dinheiro, falando em libertação, quando na verdade estão aprisionando num sistema religioso capengo, que
deixa a viúva à mercê, o órfão à mercê, e além de tudo faz o órfão e a viúva pagar dízimo. Então, fiquem com essa palavra, meditem na palavra de Deus, prestem atenção em quem você está sendo, por quem você está sendo guiado, seja guiado apenas pelo Espírito Santo. Se você lê a Bíblia, o Espírito Santo te orienta e te mostra de onde é quem é do inferno e quem não é. E te mostra quem você deve pedir cura, né? Falar sobre o Espírito Santo, e você fala. Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.